Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero atualizar vocês sobre o tratamento da obesidade. O que a gente tem feito hoje, né, para ajudar as pessoas que têm problemas de obesidade, o que tem de novo, o que nós temos aí de substâncias novas. E eu vou falar para você hoje de uma substância, aliás, mais que uma, que é muito utilizada principalmente nos Estados Unidos, fora do Brasil, está chegando no Brasil. Você vai aprender hoje o que está atualizado, o que você poderia estar usando com segurança para o seu tratamento de peso. Muito bem, pessoal. Existem medicamentos, né, que são prescritos somente pelos médicos e que têm uma alta eficácia na redução de peso. Por quê? Eles agem em alguns receptores cerebrais. Eu já vou falar já para vocês. Eu separei aqui um material muito interessante. Essas substâncias que a gente chama de derivados da anfetamina, elas são altamente eficazes para a perda de peso. Porém, no passado, quem já trata de peso há muito tempo vai se lembrar que se usava muito no passado fenproporex e anfepramona, que causavam uma série de problemas, era de certa forma perigosa, induzia até a dependência, arritmias cardíacas. Então eram drogas perigosas, porém tinha um lado que elas eram muito eficazes, elas funcionavam muito. E a gente tem hoje no Brasil, né, já foi liberado pela Anvisa, uma droga dessa linha, mas com uma segurança maior e que tem um resultado na redução de peso muito significativo, muito boa. Então eu queria compartilhar com vocês algumas informações, né? Esse medicamento, ele chama-se fentermina. Então a fentermina não é um medicamento novo, tá, pessoal? Já eu vou falar para você de um medicamento injetável que a gente usa aí uma vez por mês, né? Desculpe, uma vez por semana, e que é muito eficaz na redução do peso. E não é o Ozempic não, é uma outra medicação que está chegando, já chegou aliás no mercado, e a gente tem usado com bastante eficácia. Bom, eu estou falando para vocês da fentermina, que não é um medicamento novo aqui. Ela data, a descoberta da medicação foi em 1959, olha só pessoal, uma droga aí com descoberta antiga, voltando em evidência, né, com associação com um novo medicamento, né, um medicamento junto com ela, junto com a fentermina, que vai ajudar numa redução muito significativa. Então, olha que interessante que eu vou ler para vocês. A fentermina ela é aprovada pela FDA, né, a agência americana, parecida com a nossa Anvisa, e ela também tem aprovação da Anvisa. E ela é utilizada como tratamento de escolha hoje pela maioria dos profissionais americanos, principalmente para redução de peso, né? E usada a longo prazo. Mais de 90% de especialistas nos Estados Unidos gostam muito e utilizam a fentermina. No Brasil a gente não tinha essa medicação, ela era só importada, bastante complicado para se importar, né? Mas agora ela está disponível. O que ela faz, pessoal? Qual é a ação dela específica para passar para vocês? Ela é um medicamento que diminui o apetite e ajuda na perda de peso porque ela controla a relação do apetite. Como eu falei, ela não é uma medicação nova. A novidade é que ela é associada ao topiramato em doses bem pequenininhas para não desenvolver, obviamente, efeitos colaterais, e essa associação é muito legal. Existe uma outra associação, pessoal, que tem se usado bastante no Brasil, que é a naltrexona com a bupropiona. Essa também tem sido muito receitada aqui no Brasil, mas a fentermina com a topiramato tem um efeito muito superior e com muito menos efeito colateral. Como é que ela funciona? Qual é a ação dela? Ela age principalmente, ou seja, ela é uma amina simpatomimética, derivada, como eu falei, da anfetamina, né? E ela estimula a liberação da norepinefrina cerebral.
Então ela reduz a sensação de fome, suprimindo o apetite rapidamente. Os estudos dizem aqui que em 30 minutos ela já tem uma ação interessante. E ela tem uma liberação, né, menor, né, uma explosão menor do que aquelas outros medicamentos que eu falei, como por exemplo a anfepramona e o femproporex. Ela libera dopamina e serotonina e aumenta o gasto energético e repouso. Isso é importante, pessoal, porque o que quer dizer isso de maneira grosseiramente falando para vocês? Ela reduz o peso até dormindo, né? Então é uma coisa, parece mágica, né? Mas não é. Ela reduz o gasto calórico, né? Mesmo em repouso. Então isso é bastante interessante. Ela é uma medicação segura? Ela é segura. É lógico que tem contraindicações, já vou falar para vocês, mas quando administrada junto com o topiramato, como eu falei, ela promove maior perda de peso que administrada isoladamente. Além disso, os estudos têm demonstrado a diminuição significativa da circunferência abdominal. Olha que legal! Então ela reduz o peso. Ela reduz a pressão arterial, a glicose em jejum, para quem é diabético também é muito interessante, reduz os triglicérides, o colesterol total, o LDL, além de aumentar o colesterol HDL. Então olha que interessante, eu vejo como uma associação extremamente promissora para você aí que é obeso, portador de hipertensão, portador de diabetes, portador de um hipotireoidismo, que está lutando aí para perder o peso e tem muita dificuldade. Então surgiu aí essa opção que, quando usada de maneira adequada, pode ser uma grande solução para a sua questão. Vamos lá. Em geral, pessoal, ela é bem tolerada, não induz ao abuso potencial, né, pelo fato dela liberar uma quantidade insignificante de dopamina. Então olha que bacana, ela é diferente daquelas outras drogas porque ela libera muito devagarzinho a questão da dopamina, que é um receptor importante ali para o nosso cérebro, né? Em comparação com os outros anfetamínicos que eu falei, anfepramona e femproporex, que não está disponível no Brasil. Você vai me perguntar, poxa doutor, mas esse medicamento tem algum efeito? Ele é perigoso? Ele tem alguma contraindicação para determinadas pessoas? Como todo medicamento, pessoal, tem sim. Então vamos lá. Ele pode ocasionar, né, frequência cardíaca maior, então aumento da frequência cardíaca, uma certa batedeira no coração, mas depende da dose. Se a gente usar uma dose pequena para começar e for adaptando a dose, com certeza a gente vai ter um resultado muito melhor. Ela pode alterar um pouquinho a pressão em algumas pessoas que estão descontroladas e não sabiam. Ela não deve ser usada em hipertireoidismo e pessoas que têm glaucoma, gestantes, estão em aleitamento. Como todo, praticamente, o medicamento. Ah, doutor, mas o senhor falou que pode usar no hipotireoidismo. Pode. E o senhor falou que ele controla a pressão e agora você está falando que em pessoas com hipertensão ela não é adequada. Logicamente, se você está com a pressão controlada, sabe que tem um quadro e está tomando medicamento, vai ter que ficar um pouco de olho, mas a longo prazo ela pode até ajudar você no controle da pressão, porque ela vai diminuir o peso. E diminuindo o peso a gente sabe que controla a pressão alta. Vamos lá. Existem algumas contraindicações ao uso da fentermina. São elas, pessoas que têm doença cardíaca, ou seja, que têm arritmia cardíaca, sabedora de uma obstrução coronária, né, que já teve um infarto. Essas pessoas a gente tem que ir com muito cuidado ou até mesmo não utilizar. Pessoas, como eu falei, que tem o hipertireoidismo, né, glaucoma, gestação, então isso a gente não vai utilizar, né, quase de forma nenhuma. Bom, pode dar alguns efeitinhos leves? Pode. Pode dar uma certa tontura, uma insônia, às vezes boca seca, constipação intestinal e diminuição um pouquinho do paladar e ansiedade, né, que pode provocar irritação, tá? E às vezes você tem uma certa agitação ali mental. Por quê?
Porque ela é derivada de uma anfetamina. A anfetamina é uma substância que nos deixa mais ligado, que nos deixa mais elétrico de alguma maneira. Então o que acontece? Aquelas pessoas que estão obesas, estão ali meio cansadas, estão meio para baixo, a memória está fraca, às vezes o uso desse tipo de substância ela pode melhorar a questão da memória, do foco, da atenção, da energia. Obviamente, ela é equilibrada com o topiramato para que você não tenha reações ruins. Mas essa associação é muito sinérgica, que a gente fala, é muito equilibrada. Então a gente sugere muito que seja usado. Vamos lá, como é que se usa, né, a fentermina? Então o médico, ele é obrigado hoje, pela uma resolução da Anvisa, a portaria 344 da Anvisa, né, ela classifica a fentermina como uma droga que é necessária a emissão do receituário azul do modelo B2. Então o médico, se ele for te prescrever, ele tem que prescrever ela num receituário azul B2, que é um receituário exclusivo para prescrição desse tipo de medicamento, e ela já tem algumas farmácias que importam diretamente dos Estados Unidos esse tipo de medicação. Então, a nossa equipe aqui, né, que eu sou o responsável técnico da nossa clínica, já tem vários casos em uso com excelentes resultados, com uma melhora significativa, principalmente se ela for associado a essa medicação injetável que eu falei no começo do vídeo. Então a gente tem uma medicação injetável, né, que já chegou no Brasil, que o nome comercial que todo mundo já conhece chama-se Mounjaro, que é a tirzepatide, né? Essa medicação, por que ela é diferente do Ozempic, que muita gente está usando e muita gente conhece? Então o Mounjaro, que é uma marca comercial, tá pessoal? Mas a gente sabe hoje que algumas farmácias de manipulação já têm disponível, né, para fornecimento apenas para clínicas, né? E com bastante resultados, por quê? Ela não tem aquele efeito colateral tão indesejável que tem ali na semaglutida, né, que é o Ozempic. Ou seja, ela vai promover menos sensação de náusea, né? Tem muitas pessoas que falam, eu usei o Ozempic e eu fiquei nauseada, vomitava um monte, não conseguia manter, né, o meu equilíbrio. Então, o Mounjaro veio, né, a tirzepatide veio para melhorar essa questão. Então, ela é mais leve em termos de efeito colateral, aquele empachamento, né, aquela sensação não é tão intensa. E muita gente me pergunta, doutor, mas isso não é importante para diminuir o meu apetite e ajudar na minha perda de peso? Olha pessoal, não é bem esse o mecanismo que é utilizado, né, pelo Mounjaro para diminuir o seu peso. Ele age ali nos receptores de GLP-1 intestinais, então ele tem outras ações. Logicamente ajudando a diminuir o apetite, ajudando, né, nessa saciedade, é bom. Mas se você associar uma dose mais baixa, né, do Mounjaro junto com a fentermina com o topiramato, também em doses baixas, é uma sinergia que vai ajudar e muito essas pessoas que têm a dificuldade para perder peso, que são refratárias, né? Já fizeram um monte de coisa e não têm conseguido, estão ali pensando até em fazer uma bariátrica. Então surge como uma grande alternativa, mais um dos arsenais que a gente tem disponível no Brasil, que como eu falei para vocês, lá fora, né, já tem há algum tempo. Né? Então não é obrigatório que a pessoa evolua para uma cirurgia, então ela tem que tentar tudo antes. É um tratamento hoje que é possível de se fazer, né? Os preços têm melhorado muito do tratamento e as pessoas têm muito mais acesso hoje em dia. Então eu tenho recomendado para vocês essa nova terapia, a nossa equipe aqui da clínica tem feito. Obviamente ela está dentro de um protocolo clínico, aonde entra dieta, orientação de exercício, exames laboratoriais, exames de imagem, para realmente estar olhando se essa pessoa que vai estar utilizando
pode utilizar. As doses são pequenas, a gente começa sempre com doses menores e depois vai aumentando conforme o passar do tempo e conforme a resposta daquele cliente. Tem pessoas, né, segundo a literatura, segundo os relatos aqui que a gente tem lido, né, tem pessoas que têm reduções de peso muito significativas. Pessoas assim perdem 8, 12 quilos em um mês se fizer o programa direitinho, né, pessoal? Não adianta só tomar um remédio e achar que vai vir, né, uma bênção divina para você emagrecer. Então você tem que fazer dieta, você tem que fazer o exercício, você tem que tomar suplementação e usar a medicação também, ok? Então é o protocolo que promove perdas interessantes. Obviamente ninguém promete quantos quilos a pessoa vai perder. Depende muito do metabolismo dela, do empenho dela, mas a gente tem visto respostas muito interessantes. Então, fica aí a dica para vocês de hoje. Essas medicações já estão disponíveis, as pessoas que têm necessidade já podem começar a se tratar com grandes resultados. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre a questão do tratamento da obesidade e façam os seus tratamentos da melhor maneira possível, ok? Um abraço a todos, obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo e não esqueça de curtir, dar um joinha, compartilhar e acionar o sininho para você ajudar aqui o meu canal a crescer cada vez mais. Valeu pessoal, obrigado, até mais!